Bem-vindos ao podcast Os Pais do Século XXI. Chamo David Spínola. Este é o lugar onde os pais encontram insights valiosos, conselhos práticos e histórias inspiradoras para ajudá-los a criar e educar filhos confiantes, resilientes e preparados para o futuro. Prepare-se da melhor forma para ser um pai ou mãe do século XXI. Olá, bem-vindos a mais um podcast dos Pais do Século XXI. Temos aqui a Fátima e obrigado pela tua presença e teres aceito o meu convite. Vou apresentar aqui a Fátima, terapeuta, coach especialista em adolescentes e orientadora parental neuroconsciente, mãe de um jovem adulto e já avó. Ok, hoje o tema é muito importante que eu selecionei aqui para os jovens, que é: porque é que o meu filho não me ouve? Ok, na minha opinião esse tema é importante porque acontece. Eu já no meu tempo também já não ouvia os meus pais e agora, passado 30 e tal anos, com uma geração do século XXI, também acontece. E eu gostava de ouvir a tua opinião. Porque é que o meu filho não me ouve? Uhum. Ok? Olha, é uma pergunta que também que os pais fazem imenso. Porque eu digo para fazer, para acontecer e parece que ele não ouve. Ou às vezes até ele ouve, parece que ouviu tudo e depois a seguir não faz nada. Existem vários fatores para isto acontecer. Eu gostava de falar em pelo menos dois. Como orientadora parental neuroconsciente, portanto, os estudos indicam que o cérebro do adolescente, durante muitos anos achava-se que era igual ao do adulto. E não é. Portanto, ainda está em desenvolvimento. E só para terem noção, o desenvolvimento vai até aos 25 anos. Então, o adolescente, a criança, o adolescente, quando os pais falam muitas vezes, inconscientemente, ninguém faz isto de propósito, a nossa comunicação às vezes é num tom de julgamento, de crítica, versus reforço e estímulo positivo. Então, quando isto acontece, inconscientemente, o cérebro do adolescente entra em modo de luta, fuga ou bloqueio. Então, nós podemos ter um jovem que, porque acionou este sistema de luta, fuga ou bloqueio, deixa mesmo de ouvir. Tá bem? Então, ele fugiu, bloqueou e a mensagem não chega à parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é onde acontece o conhecimento, o processamento da informação. Isto é um dos motivos. E um outro, que tem mais a ver com as necessidades emocionais. O adolescente e a criança também, todos nós como seres humanos temos estas necessidades, principalmente a de autonomia e de competência. E às vezes a forma que inconscientemente os pais comunicam pode ser interpretada como julgadora, como crítica para aquele adolescente, e ele sente-se de alguma forma incompetente ou que a sua autonomia está a ser limitada. Então vamos ter um jovem que vai ser rebelde, até ouviu, mas vai fazer exatamente o contrário que os pais dizem. Só porque entrou em sistema de luta e vai ser rebelde. Vamos ter um jovem que vai bloquear. E agora? E se eu fizer assim e errar? E se eu fizer assim e vou desagradar o meu pai ou a mãe? Sim. E portanto bloqueia, não faz. Ele fica, não é? Seria então ele não ouve, ele não faz. E vamos andar aqui nesta dança. Ou escolhem não fazer por pura rebeldia, ou não fazem mesmo porque podem ter medo de desagradar. Ok. Existem outros motivos, mas estes dois para já. E muitas vezes eu acho que, como tu disseste aí, é a maneira como o pai transmite a mensagem ao filho. Se for, e de certeza aconteceu contigo também, ouvias mais o pai ou a mãe, ou se calhar ouvias, depende também da mensagem como o pai transmitia e a mãe transmitia essa mensagem. E eu acho que também muitas vezes é a maneira como o pai ou com a mãe diz ao jovem. E por isso é que muitas vezes, se calhar, o jovem não ouve também, não é? Da tua opinião. É, exatamente. Então, por exemplo, eu acho que se calhar vou repetir-me aqui, mas eu gostava mesmo que ficasse este ponto claro. Muitas vezes, quando nós perguntamos não ouvem, o que é que os pais gostariam que os filhos ouvissem? Pois. Então quase sempre é que eles obedecessem àquilo que eu disse, não é? Portanto, exigem quase uma obediência cega.
E às vezes a comunicação, a forma, para além de ser, aqui um bocadinho crítica ou julgadora, é vaga, não é? Estuda, falamos nisso, nem quero entrar pelo estudo, mas tinhas de, faz mais X, mas não está específico, não há um como, não é? E o adolescente, devido à sua imaturidade cerebral, apesar daquele tamanho todo de fora, exterior, que nós vimos, não é? Já grandes, alguns maiores que nós, pensamos que ele já tem a capacidade de pensar do como é que ele vai fazer. Mas não. O adolescente ainda precisa de uma orientação, às vezes mais específica. Então os pais, ok, devias de estudar mais. Então o como, tinhas de fazer algo, vamos ajudar a construir. Ou convidá-lo a pensar, olha, como é que tu poderias fazer mais X? Tendo em conta o teu tempo, por exemplo, ajuda-me aqui, vamos encontrar aqui juntos soluções. Então, os pais podem convidar à colaboração do jovem, colocá-lo a pensar, desenvolver raciocínio crítico, e de certeza que o jovem, adolescente, que é o nosso foco aqui, porque foi ele que encontrou a solução, é mais fácil, será mais fácil para ele implementar. Ok. Eu sinto que, imagina, eu estava-te a ouvir e concordo, e estava agora a levar para o jovem na escola. E imagina, eu sinto que cada vez mais os pais têm menos tempo para estar com os filhos, porque atualmente trabalham até tarde, os filhos também estão sobrecarregados, além da escola ser muitas horas de manhã até à tarde, e depois ainda fazem desporto, depois chegam ainda que têm de estudar, depois se calhar muitas vezes quando chegam a casa é só para fazer os trabalhos de casa e depois é já para dormir. Os pais, devido ao stress do dia-a-dia, já estão cansados, não é? Se calhar já não é a melhor maneira como vão agir com os filhos, e os filhos se forem daqueles rebeldes, se calhar vão receber uma resposta dos pais de uma forma menos agradável. Por exemplo, eu agora estou a falar na escola porque eu faço isso com os jovens, é ouvir os miúdos, o que é que eles querem, o que é que eles gostam, o que é que eles querem fazer no futuro. Ok, e eles sentem-se ouvidos e eles gostam de sentir-se ouvidos também. E eu sinto que nas escolas muitas vezes falta isto e gostava que também dessas ferramentas, já agora, para professores que estejam também a ouvir o nosso podcast, porque eu faço isso nas aulas e gostava que, pelo menos, se nós conseguíssemos contribuir, ouvir os jovens, não é só dar matéria, porque é diferente, o ensino está diferente atualmente. E os pais, muitas vezes, os jovens, quando estão em casa, fecham-se no quarto. E quando saem do quarto, é para ouvir raspanetes do pai. Então fecham-se cada vez mais. E eu sinto cada vez mais, infelizmente e com pena minha, existe doenças, depressões, ansiedades e outras doenças que cada vez mais está a haver nisso, e de certeza que também é porque nunca ouvem, os adultos não ouvem os jovens. E gostava de ouvir a tua opinião, porque cada vez mais estamos a ter depressões nos jovens, cada vez mais estamos a ver jovens medicados com idades baixas, 13, 14 anos, baixas. Nas escolas estão desmotivados e pronto, e é isto que, pelo menos a DS Academy, eu também não gostava que acontecesse, e gostava de ouvir a tua opinião. Então, uma das eu não vou dizer estratégia, não acho que seja estratégia, devia de ser senso comum, mas fica pronto com o nome que é utilizado, que é uma estratégia a escuta ativa. Portanto, o meu convite é que pais, principalmente os pais que à partida teriam mais tempo ou lidam com o jovem mais, porque os professores também, tu sabes que acabam por não ter esse tempo todo ideal, que seria ideal de conseguirem ouvir o aluno, não é? Em vez de ser só falar, e as turmas estão cheias, de volta. Ter calma. Mas os pais ter como prioridade, ter mesmo este insight de escutar primeiro, escutar mais, perguntar mais, convidar mesmo a que o jovem fale, partilhe, criar este espaço para que eles possam manifestar as suas emoções, o seu descontentamento, as suas frustrações, e ajudá-los a criar respostas e ajudá-los a encontrar soluções. Portanto, escuta ativa é uma das coisas muito importantes. Antes da escuta ativa, eu ainda gostava de trazer a empatia, não é? Todos nós estamos aqui, já falamos, é uma pergunta que tu fazes, e eu acho que os pais devem convidar-se também a fazer essa pergunta, que é como é que era na vossa adolescência? Sim. Então, o pai e a mãe
voltarem lá um bocadinho atrás àquele período de adolescência e sentirem empatia pelo desafio que o jovem está a passar. Então nós estamos numa altura em que há imenso estímulo, já falamos aqui nisso, numa altura em que é tudo muito rápido. Eu não sei se tens noção, mas as crianças começam desde pequeninas já a ir com o stress da manhã, com os pais para a escola, não é? Antigamente nós íamos a pé, ou apanhavas um autocarro e não havia tanto trânsito não também. havia tanto trânsito. Então aquela criança já está exposta ao stress desde pequenina e continua por aí acima, mesmo no adolescente. Então aqui, se os pais conseguirem treinar esta capacidade social, esta necessidade que todos de ter empatia pelos desafios que aquele adolescente está a passar, começar por aí. E quando se conectou com o filho, quando criou aquele vínculo através da empatia, escutar, ouvir mais, juntos encontrarem soluções. E às vezes vão ter que concordar que discordam, não é? Porque o ponto de vista de um e do outro pode ser diferente. Mas aqui é duas coisas que podem acontecer já, portanto, resumindo, empatia, escuta ativa. Os professores em sala de aula, acredito que seja mais desafiante, mas podem, por exemplo, propor que o aluno venha, antes de começar a aula, por exemplo, momentos de partilha, convidar a que o aluno partilhe algo do seu dia, dos desafios que está a acontecer, ou até ser o aluno a dar a aula, por exemplo, não é? Para que o aluno comunique, em vez de só ser o receptor do conhecimento, fazer também ele como comunicador do conhecimento. Então dar espaço a que os alunos também utilizem a sala de aula a comunicarem para esse lado, por exemplo. Sim, é uma solução. Muitas vezes acontece também, e de certeza que acontecia, que já ouviste isso muitas vezes, faz o que eu faço, mas não faz o que eu te digo, mas não faças o que eu faço. E muitas vezes é isso que nós ouvimos dos pais para dizerem aos filhos. Há aqui uma incongruência e dei um conselho aos pais. Então, uma das orientações que eu gosto muito de dar é de autorregulação, não é? Ganhar consciência, primeiro regular as suas próprias emoções, os pais regularem as próprias emoções, porque às vezes o pai, a mãe, convida a que o filho não grite, não fale, não responda mal, não seja respondão. No entanto, comunicam desta forma para o adolescente, não é? Então, logo aí estão a ser incongruentes. Então, primeiro passo, autoconsciência e autorregulação. Então, o pai e a mãe pararem para perceber, ok, o que é que aconteceu agora que eu fiquei tão nervoso, ou que já me apetece gritar, ou criticar, versus reconhecer aquilo que o adolescente fez bem. Portanto, parar ali um bocadinho por uns instantes, fazer um momento de respiração, para que a sua ação a seguir seja congruente com aquilo que vai pedir ao adolescente. Talvez também faça sentido ao longo do dia, não é? Analisar o que é que eu quero, qual é o meu objetivo, qual é o valor que eu quero passar ao meu filho, ao meu adolescente, ao meu filho, à minha filha. E eu tenho vivido segundo esses valores, de que forma é que eu tenho sido exemplo de implementar esses valores e princípios na minha vida, para que eu possa depois, não é, fazer e dizer, posso pedir e não só dizer aquilo, mas é uma ação. Porque nós aprendemos, por exemplo, pelo exemplo, e o adolescente e a criança vai aprender com base no exemplo daquilo que vê dos pais. Portanto, ganhar consciência do que ele está a sentir e perceber se está a viver de acordo com aqueles valores, para poder então depois ensinar ou partilhar ou convidar a que o jovem pense em direção a esse valor e princípio, para que faça parte dele também. Sim. Nós, voltando aqui ao tema inicial, o meu filho não me ouve. E eu pergunto, afinal, o que é que eles não querem ouvir? Então, David, às vezes não querem ouvir a crítica, às vezes não querem ouvir o julgamento, às vezes não querem obedecer só porque sim. E, portanto, aqui eu recomendo mesmo, sinceramente, aos pais que ganhem aqui um mindset de crescimento e de
não é, tentarem, fazerem mesmo, criarem a intenção de procurar aquilo que o jovem faz bem, valorizar o esforço, valorizar a dedicação, ver onde é que aquele jovem foi corajoso, onde é que aquele jovem foi resiliente, e às vezes foi no jogo de consola, às vezes foi no desporto, não é? Às vezes há pais que, ele só quer saber de jogar futebol, quer é saber da bola. Ok, que competências é que aquele filho, filha tem no desporto que ele gosta, na música que ele ouve, quando está em grupo, não é? Então, valorizar as competências que aquele jovem tem, reconhecer, deliberadamente procurar o lado positivo do comportamento do jovem e reforçar mais isto. Quando o pai ou a mãe está mais tranquilo, mais calmo, reforça, relacionou-se com o jovem pela positiva, depois aí podem orientar, convidar o jovem a pensar, encontrarem juntos em soluções. Sim. Porque aqui, no lugar de autoritarismo e de mandar, que às vezes é o que o jovem depois não quer ouvir, convidar à colaboração. Se os pais pedirem colaboração, encontrarem soluções juntos e, acima de tudo, o jovem perceber que não, o meu pai reconhece a minha capacidade, o meu pai e a minha mãe reconhecem a minha competência, aquilo que eu faço bem, então eu vou querer repetir, vou querer fazer mais, não é? E aumenta a autoestima do adolescente e faz com que o filha, queira colaborar e não só obedecer, que é o que às vezes os pais querem, que eles ouçam a ordem. E o jovem, não quer ouvir. A autonomia, a competência, são necessidades que ele vai ter e ele não consegue exprimir, manifestar essas necessidades se só ouvir. Pois. Olha, a conversa foi excelente. E eu tenho aqui sempre, nós temos sempre aqui no podcast uma questão, uma imaginação que é, neste momento eu gostava que tu fechasses os olhos, ok? E imaginasses-te juntamente com os teus pais, ok? O que é que eles te diriam nesta altura e que agora faria todo o sentido para ti? Aos poucos abre e tenta responder. Olha, eu tinha muito o hábito de dizer, quando lá está o meu pai ou a minha mãe, faziam aquela comparação, todos os teus amigos, aliás, eu dizia sempre, mas todos fazem, todos os meus amigos fazem. E o meu pai dizia muitas vezes que, mas tu não és os teus amigos, tu és a fatinha e és única. E na altura aquilo eu não percebia a importância de me ver como única, como especial e que eu não tenho que seguir aquilo que todos fazem, não é? Porque eu dava por mim a seguir o bando e eu gostava de ter valorizado, de ter ouvido mais essa recomendação do meu pai de que eu não sou toda a gente, eu sou eu e que eu posso agir como faz sentido para mim. Ok, muito bem. Chegamos ao fim. Queria agradecer a tua presença. Sigam as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, canal do YouTube. Semanalmente nós vamos colocar podcasts com temas interessantes para vocês e espero-vos até à próxima semana. E assim chegamos ao fim de mais um episódio inspirador do podcast Os Pais do Século XXI. Lembre-se que a jornada da parentalidade é uma grande aventura e nós estamos aqui para ajudá-lo a cada passo do caminho. Não se esqueça de subscrever o canal para não perder nenhum episódio. Até à próxima semana e continue a ser um herói na vida dos seus filhos, mesmo que eles digam que não. Até à próxima.